agradecimentos. Essa é a primeira reunião do novo Conselho Curador do Ministério Público, do Memorial do Ministério Público do Paraná. Os meus cumprimentos e meus agradecimentos pelas presenças dos nossos convidados, Dr. Gilberto Capoia, Procurador-Geral de Justiça, Dr. Ivonei Soja, Procurador de Justiça, ex-Procurador-Geral, Dr. William Buchmann, Diretor-Secretário da Procuradoria-Geral de Justiça, nosso eminente consultor científico, Dr. Rui Pinto, que é, aliás, o único membro, efetivamente, que dispõe das garantias constitucionais aqui nesse Conselho, porque ele é vitalício e inamovível. Né? Nós outros todos somos temporários. Né? Então, eu quero ressaltar este ponto específico de sua perenidade aqui, doutor Rui, que já vem conosco desde antes do memorial, né? E já vem estudando. E já vem pessoalmente da memória mesmo. A presença humana. Vem pesquisando o Ministério Público, ele que é um ilustre historiador, escritor, participante, membro efetivo e afetivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Paranaense, do nosso memorial. Justificativa, minha gente, para essa reunião presencial. Em primeiro lugar, eu acho que havia uma expectativa reprimida de encontro pessoal, né? De todos nós fazemos aqui praticamente um ano que não nos reunimos pessoalmente. Tomamos as medidas necessárias aí de higienização. O Galvão até arrumou aí um negócio de ozônio, que não é aquele lá do litoral catarinense, viu, Fernando? Não é aquele, é um transformador do ar aí, que transforma o CO2 em CO3. Catarinense tem que usar, né? E também por quê? Porque o memorial, afinal de contas, está aí para preservar a história, né? E nós temos que registrar um ato desse para o futuro, para gerações futuras, dizendo, ó, no passado era assim, as pessoas se reuniam próximas, conversavam, trocavam ideias, né? Quem sabe a gente possa voltar a ter outros rituais, né, mais afetivos, como o abraço, o cumprimento e tudo mais. Queira Deus. Aliás, hoje nós fomos beneficiados, né, por essa tarde linda de chuva, que nós precisávamos tanto, veio, né, para amainar um pouco a nossa seca que vem nos assolando. Minha gente, o Conselho Curador do Memorial, ele, dá licença, eu já usei isso, ele deve se renovar segundo a resolução que o instituiu, de 2 em 2 anos, com a extinção do mandato do Procurador-Geral, se extingue também o mandato dos curadores. Nós estamos anacronicamente fora de época, naturalmente, por conta das circunstâncias que vivenciamos esse ano, né? De pandemia, assunção do Procurador-Geral, uma série de atividades, todas elas sui generis nesse momento, né? Pelo menos a forma de executá-las. Então nós acabamos deixando isso para um momento mais sereno, né? Para a administração. E agora o Dr. Jacó, então, decidiu executar o ato de renovação do Conselho Curador, estabeleceu aí um novo grupo, né? Composto por Maria Amélia Lonardoni, que não está presente aqui hoje porque ela nos comunicou pela manhã de que um fato novo surgiu, a filhinha dela esteve em contato com uma amiguinha que foi positivada no exame da Covid-19 e ela e a menina estão também em quarentena. Temos aqui então o Vitor Alberto Fontoura Rodrigues, representando a Associação dos Servidores da Procuradoria, Fernando da Silva Matos, indicado também pelo Procurador-Geral, André Tiago Pasternak Glidson, presidente da nossa querida PMP, né? O Fowler, Marco Bittencourt Fowler, não está aqui hoje presente também, representa a FEMPAR, porque tem sessão no tribunal nesse horário. Valéria Teixeira de Meiroz Grilo, Cid Raimundo Loyola Júnior e o Sérgio Renato Signori.
Os nossos servidores presentes aqui são o André Augusto Galvão da Silva, que é o nosso coordenador executivo. André é o meu irmão mais velho, mas acertou o Alexandre Augusto Galvão da Silva. Mas eu nos bastidores acertei, sim, né? com certeza. No ensaio não acertei. A Márcia Borges dos Santos, o Mauro Domingos dos Santos e o Vitor Lemes de Rezende. São os nossos historiadores, a nossa arquivista. Eu quero deixar registrado nesse momento também um agradecimento aos conselheiros anteriores dessa formação que eu acabei de ler. Não fazem mais parte Cláudio Franco Félix, que era o ex-presidente, é o ex-presidente da PMT, a Cristina Maria Suter Correia da Silva, que é assessora do gabinete do Procurador-Geral, a Luciana Lindeiro, o Fabiano Saldanha Salles da Silva, que é do Procuradoria Administrativa, a Jussara de Mello Toledo Ramos, que era da biblioteca, está aposentada. Os demais permanecem. O Alexandre Augusto Galvão da Silva, acertei agora, né? É graduado em administração, é pós-graduado em gestão pública, é servidor efetivo, ocupante do cargo de administrador do Ministério Público. E é egresso do Banco Central do Brasil, no qual trabalhou 10 anos. O Mauro Domingos da Silva, que está nos filmando lá, é historiador, graduado em História, pós-graduado em Psicopedagogia, ocupante do cargo comissionado de assistente 3C. A Márcia Borges dos Santos, a senhorita elegante que está à minha direita aqui, é arquivista, graduada em Arquivologia, ocupante do cargo comissionado de AS4, e já trabalhou no Arquivo Nacional, aliás, no Arquivo do Estado do Rio de Janeiro e na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. E o Vitor Lemes de Rezende é historiador, ali graduado em História e Psicologia, ocupante do cargo comissionado de assistente 5C. É esse pessoal que tem efetivamente elabutado aqui, tem transformado esse memorial no dia a dia, tem qualificado cada vez mais esse memorial e aprofundado os estudos e pesquisas, sempre em caráter científico, sempre com muita eficiência, com muita precisão. Nós vamos fazer em seguida uma retrospectiva breve, para os senhores terem conhecimento dos trabalhos executados nesse último período, especialmente, e para ter a noção exata do que é o memorial hoje, para o que ele se presta, qual a sua destinação, enfim, qual a sua participação no concerto nacional dos demais órgãos similares, através de participação, de relacionamento com os demais, né? Nós temos hoje um grupo nacional que não se refere, não se cinge apenas ao memorial, do Centro de Preservação de Memória dos Ministérios Públicos, mas sim todos os Ministérios Públicos estaduais, o federal nos seus vários ramos, né? E tribunais de justiça, tribunais regionais federais, que fazem parte hoje desse contexto, dessa perspectiva que é muito arraigada hoje, que está se solidificando cada dia mais, da preservação, da manutenção e do registro da memória da justiça brasileira. Mas antes disso, reza a nossa resolução, nosso regimento interno, e que o Conselho Curador, uma vez empossado, eu peço aqui ao eminente Procurador-Geral que assine a resolução que nos designou. Se prefere essa, mas se preferir tem essa também. E que em seguida dê posse aos demais curadores, para não haver necessidade de aproximação maior, de problemas quaisquer. Eu vou pedir à Márcia, então, que leve o livro até cada um que for nominado para que faça a sua assinatura. Muito obrigado. Acho que tem mais uma aqui. Não, essa é para a posse já dos conselheiros. Pode passar como... Pode ficar mais prático.
Começar de lá do pontinho ou bem. Enquanto os senhores assinam aí, eu quero registrar como imprescindível, nesse momento, para o Centro de Preservação da Memória, os fatos históricos que são relevantes no nosso centro, nosso conhecido memorial, foi instituído em 1996, pelo Procurador-Geral, então, Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, e desde então mantido pelos seus sucessores. Mas, especialmente nos últimos anos, houve importantes transformações, e eu quero citar aqui duas, para fazer justiça aos nossos procuradores presentes. Em primeiro lugar, o revigoramento sobre o aspecto de sua constituição e regulamentação, inclusive com a instituição desse conselho curador, da equipe de gestão, né? O reconhecimento dentro do Ministério Público como uma instituição forte, uma instituição importante, como órgão efetivamente importante na organicidade da instituição. Isso nós devemos ao Dr. Gilberto Giacoia, que baixou então esse novo perfil institucional do Centro de Preservação da Memória. E agora, mais recentemente, na última gestão, com a reestruturação administrativa e a vitalidade imprimida pelo ex-procurador-geral de Justiça, Dr. Ivanez Forja, a quem nós agradecemos muito também, culminando com a aquisição deste edifício, os senhores já tiveram a oportunidade de percorrer, de conhecer as dependências, né? Que tem um significado extraordinariamente importante, não só na história do Ministério Público do Paraná, como na história do Ministério Público brasileiro. Por quê? Porque aqui em 1986, houve, este prédio sediou, ele então pertencente à Federação dos Empregados do Comércio de Curitiba, ele sediou o primeiro encontro nacional dos Procuradores Gerais de Justiça do Brasil e dos presidentes de associações do Ministério Público do Brasil. E aqui, naquele momento, onde se discutia a iminente Constituição que estava para ser elaborada, o processo constituinte nos seus primeiros passos, aqui o Ministério Público brasileiro se reuniu e estabeleceu uma carta chamada Carta de Curitiba, foi fomentada aqui, foi discutida aqui e foi elaborada aqui. E desta carta surgiram, na verdade, os alicerces do perfil constitucional do Ministério Público, depois encampado pelo Constituinte de 88 e transformada no nosso capítulo, que até hoje vige e cada vez mais solidificado. E não à toa, esse edifício recebeu uma feliz iniciativa do Procurador-Geral Ivanez Forja, o nome de Edifício Carta de Curitiba. E este agora vai ser um objeto, conversava há pouco com o Dr. André, nosso presidente, a Conamp faz 50 anos, e ele vai levar para a Conamp como um dos pontos nevrálgicos das comemorações, a inauguração desse prédio, a existência dele e o destino dele atualmente, que é sediar o Memorial e a Escola Superior do Ministério Público, inclusive com os objetos que nós temos aí, fotografias e tudo, né? Deve ser parte também da celebração dos 50 anos da Conamp. Então, antes que nós passemos à retrospectiva propriamente dita, como o último ato, na verdade, ritual que nós temos aqui, nós precisamos eleger o presidente do Conselho Curador, que é uma disposição da resolução. Eu fui indicado pelo Procurador-Geral como presidente pro tempore até que essa reunião se realizasse, que os senhores pudessem se manifestar também, né, e votar. E eu pergunto eu gostaria que o Procurador-Geral assumisse nesse momento a direção dos trabalhos, a presidência, para verificar, né, que se há candidatos, enfim, para proceder à eleição, para que nós possamos continuar com o novo presidente ou com o presidente eleito nesta reunião aqui entre os curadores. Por favor, doutor Gilberto.
apesar de já nos termos cumprimentado, eu agora o faço formalmente, cumprimentando a todos. Boa tarde. E a expressão, talvez até quase emocionada, mais carinhosa, né? De alegria e felicidade de estar aqui mais uma vez no momento mágico da instituição do Ministério Público. Aqueles que cultuam a história sabem que a história é mais do que uma sucessão de acontecimentos, de fatos, de que a história é muito mais do que cronologias e geografias. Na verdade, a história é alma. A história é o filme que cotidianamente passa diante dos nossos olhos, às vezes incrédulos. Mas a história, sobretudo, é ideal. E a história do cristianismo é ideal de vida. Cada um de nós tem a sua própria história e nós percebemos, no meu caso, particularmente, devido à fatalidade que todos vivemos um dia. Eu perdi o meu pai precocemente e a minha mãe recentemente, hoje, há um ano e meio. Quando nós perdemos principalmente a mãe, nós perdemos parte da nossa história. É uma história que jamais será contada para a sua posteridade. Porque é a verdadeira história de amor. É aquilo que os judeus falam, que Deus não pode estar em todos os lugares, que você depende das mãos. E se nós perdemos uma parte da história, quando as nossas mães se vão, nós temos que cada vez mais valorizar a nossa história. E a história enquanto instituição de ideal de justiça. Todos aqueles que nos antecederam e que moldaram esse ideal. Não em si uma identificação de cimento de ferro, que é importante também, mas de edificação, de esperança, de edificação de sonhos, que um dia se tornam realidade. Então, quando nós falamos de memorial, quando nós falamos de memorial, nós falamos da preservação de uma história de glória, uma história escrita por mulheres e homens de honra, que nos deixaram esse legado pelo qual nós somos responsáveis hoje, e conservar. É por isso que nós temos que enaltecer iniciativas e a posição de centralidade do Dr. Evandro Esporte nessa mesa tem razão de ser. E nós temos que enaltecer iniciativas como a do Procurador-Geral de Justiça Evandro Esporte, que resgata e preserva grande parte dessa história. Na decisão política institucional da Constituição Ministérica, na decisão histórica de dar a ele o nome de cargo de cultivo. E nós estamos
passando, porque passamos, é a história da vida. E daqui, talvez com uma história mais longa, do Dr. Rui, quantos episódios que nós não podemos nos lembrar e nos referir. Teve uma apenas que eu contei despretensiosamente por Rui, ocorrido como promotor em Jacareí. E qual não foi a minha surpresa quando, folheando o livro de memórias e de crônicas de Rui, estava lá essa história eternizada. E qual não foi a minha surpresa ontem, quando eu me lembro de uma história que eu e o Sérgio Senhor vivenciamos juntos. Na cidade de Fortaleza, algumas décadas atrás, e que eu vou me permitir não relatar em detalhes. Acho que não são detalhes permitidos para essa ocasião. Então, eu começo aqui, antes de consultar, por solicitar a todos uma calorosa salva de palmas em reconhecimento ao Dr. Ivonei. Nós estamos... E é evidente que a consulta é desnecessária, né? Eu sou muito grato ao Sérgio Senhor, o Ministério Público do Paraná é reconhecido a sua história pujante, de combatividade, de funcionalidade extraordinária, de ideal de excelência, de integridade ética, que fez o permanecer para sempre na nossa memória, não apenas institucional, mas curacional, como presidente da sua inscrição, como promotor assessor do gabinete federal, enfim. E o Sérgio Senhor foi a pessoa indicada por todos nós para enfrentar esse grande desafio. O desafio de, com sua liderança, sua pujança, sua determinação e coragem, levar à frente esse projeto de preservação da nossa história. Eu costumo dizer que o tempo é o tempo da história. E verdadeiramente é. Quando a gente fala em tempo, a gente pensa naqueles que têm fé numa igreja, numa mesquita, numa sinagoga. Por quê? O tempo é o tempo da história. Porque ali você deposita a sua fé, a sua crença, o seu destino, acreditando efetivamente. Ele nos transcende. Aquelas pessoas, já se diz que quando se bate a sua porta, não a abrem porque não estão esperando ninguém. Mas há aquelas outras que a abrem justamente por não estarem esperando ninguém. Porque sabem que a porta foi feita para ser aberta. Sabem que nós pertencemos a um universo que nos transcende. E esse universo que nos transcende é o nosso ideal. E é por esse ideal que eu peço aqui que o Sérgio Renato Senhores seja novamente reconduzido à presidência do Conselho Federativo, do Memorial do Ministério Público, por aclamação entusiasmada. Obrigado aí pela confiança de todos e vamos em frente. Que o Deus de todas as festas abençoe no caminho que sempre foi da paz e do bem. Devo dizer, agradecendo, mas dizendo que isso não foi muito democrático também. As inscrições não foram abertas, enfim, mas se o procurador-geral está dizendo assim, né, eu também não quero contrariá-lo. Posso contar a história, então,
2 minutos que o Rui reproduziu. Eu estava no corredor do fórum, foi me visitar, tomar um café. O então escrivão Serra, morava em Brasília, foi visitar Jacarezinho, onde havia sido notário há anos atrás. E ali havia um promotor que presta seu nome do Zalcino Carvalho Souza, um intelectual, muito culto. Então, o único amigo de Alcino Carvalho Souza era o escrivão Serra. Todos os dias ele saía de forma um ritual, passava no cartório do Serra, pegava o Serra e a boca maldita de Jacarezinho tomar um café. E isso aconteceu sucessivamente todos os dias. E um dia, o Serra me contando, é surpreendido com uma representação do Ministério Público. Cobranças de emolumentos acima da tabela. Assinado Alcino Carvalho Souza. O Serra ficou, podem imaginar, né? Azul, indignado. O senhor toma café todo dia comigo, é meu amigo. Né? Eu recebo pelo correio uma representação dele. Inconformado, caminhava no seu cartório, de repente, no horário de sempre, das 11 horas, lá está o doutor Alcino, nos chamando para o café. O Serra não acredita, era uma cena. E o Alcino conversando normalmente. O Serra, então, chega no café emburrado, quando está para tomar um café, o Alcino fala: uai, o que está acontecendo hoje, Serra? Algum inseto te picou, você está afetado? O que aconteceu? Ainda o senhor me pergunta o que aconteceu? Eu recebo hoje uma notificação pelo correio do Ministério Público do Estado do Paraná. O senhor fala o que me aconteceu? Recebi a representação pelo correio. O doutor Alcino, o que dizia a representação? Como que dizia a representação? O senhor que assinou, o que dizia a representação? Excelentíssimo senhor, juiz, direito, corregedor do foro extrajudicial. E o que mais? Como que mais? Promotor público que essa subscreve no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o termo de declaração da senhora fulana de tal, registrado nessa promotoria. Vem perante Vossa Excelência. O que mais, o Serra parava indignado. Acho que você está com gozação comigo. O que mais? Diante da notícia que foram cobrados emolumentos acima do regimento de custas, oferecer representação contra o cartorário. E assim. E o que mais? Espera recebimento e o devido processamento. O que mais? O Serra já estava impaciente, absolutamente irado. Doutor Alcino, o senhor está com gozação. O que mais? Jacarezinho, tanto de tanto. O que mais? Mas o que o senhor quer mais? Alcino Carvalho Souza. O que mais? Promotor público. Ah, diz você. Ali é o promotor, aqui é o teu amigo Alcino Carvalho Souza. Serra não digeriu no momento e depois ele foi compreendendo. Uma coisa era o seu amigo Alcino Carvalho Souza, memorável, outra coisa era o promotor na sua tribuna, no dever que ele tinha de fazer justiça. E isso foi imortalizado pelo grande poeta Rui. Parabéns, Rui. Na verdade,
Na verdade, a história dele. A história dele. O título que deu fui eu. O promotor integral. Sobre a dificuldade. A dificuldade que enfrenta muitas vezes o promotor no exercício da sua função. Nós temos, às vezes, nos contrapor contra amigos e pessoas do nosso convívio. Né? Nós temos que nos colocar na função. Né? Então eu achei isso um modelo próprio para definir a posição, a exigência que se faz do promotor, tantas vezes embaraçado de tomar uma posição, porque às vezes ele vai se confrontar não só com amigos, como também com a própria sociedade. Todos nós promotores que vivemos esse momento, nós sabemos que tantas vezes nós temos dificuldade nesse episódio. Nós somos mal compreendidos pela própria sociedade. E isso é um exemplo. Um exemplo que a gente vai colhendo da carreira toda, que nós temos tantos exemplos. É uma fonte interminável de exemplos e modelos que nós podemos colher na vivência do Ministério Público. Muito obrigado. Márcia, por gentileza, eu gostaria que você entregasse um botão do memorial aos novos integrantes do Conselho, o doutor André, o doutor Fernando, o doutor Vitor, o doutor William. Por favor. Em seguida, eu peço ao irmão do André, o Alexandre Augusto, né? Galvão da Silva, e proceda então a nossa apresentação aí das realizações, da retrospectiva, enfim, das atividades do memorial. Então, começar falando sobre os lugares por onde nós passamos, né? O memorial esteve por muitos anos sediado lá na Casa Rosada. O doutor Rui Cavani Pinto e o doutor Newton Marcos Carias de Oliveira frequentavam lá. Já havia uma exposição, essa exposição que está aqui embaixo, ela ficava lá, assim como uma galeria de fotos dos procuradores gerais de justiça, mas que em algum momento foi desmontada e depois a gente retomou anos à frente a galeria aqui, né? Nós passamos depois pelo DGD no Parolim. O DGD não fica mais lá, mas o memorial ficou ali no período de 2013 a 2016. Até essa época, apenas o Mauro era servidor no memorial. Depois foi constituída a equipe em 2014, né, pela resolução, e posteriormente só que foi montada com as pessoas de fato. E aí, inclusive, a Márcia já teve uma passagem pelo memorial anteriormente. De lá nós fomos para o prédio da Polícia Civil, onde fica o Instituto de Identificação, na rua José Loureiro, no centro. E lá ficamos, né, por um pouco mais de 2 anos, onde antes ficava se não estou enganado, a Promotoria de Execuções Penais. Né? Isso. E, inclusive, a placa não foi tirada de lá. O pessoal entrava assim, não, mas promotoria? Não, mas aqui é o memorial. A gente não tirou a placa porque é receio de que peçam para a gente deixar o imóvel, né? Então ficou aquela placa lá, nós dividimos o andar com a doutora Beatriz Spindler e sua equipe, né, desde que eu entrei pelo menos no memorial. E aí, quando nós saímos em dezembro de 2018, nós viemos para o bloco 4, que é o edifício Caetano Moraes da Rocha, né? Foi uma passagem muito curta, foram poucos meses nesse endereço, porque realmente era um espaço que não comportava sequer as mesas, né? Quando o Dr. Cid e o Dr. Senhor nos visitaram, a gente não tinha cadeira para oferecer para sentarem, porque ali era apertado. Eram 33 metros quadrados e caixas que iam até o teto com um acervo. Mas, em seguida, nós fomos para o prédio da Paraguaçu, que foi reativado e tinha sido devolvido, né? Foi alugado novamente pelo MP, o CAOP do meio ambiente voltou para lá, o CAOP de defesa da ordem tributária, se não estou enganado, enfim. E lá nós fizemos muita amizade com os colegas do MP, foi uma excelente oportunidade de convivência, porque a gente fez com que pessoas que estavam lá se aproximassem do que é o memorial. Então, de lá surgiu, por exemplo, uma relação com o Dr. Silvio Schreiber, que nos procurou esse ano para ajudá-lo a fazer uma pesquisa sobre a história do CAOP do consumidor, né? Fora outros documentos que a gente conseguiu recolher de colegas, né? Nós temos, por exemplo, um livro que é atribuído ao Dr. Emílio Westphalen, que nos foi trazido pela servidora Jeane Carcino,
que trabalha na coordenadoria das promotorias eleitorais, e que ela recuperou muitos anos atrás, numa das movimentações do MP, que os móveis estavam sendo destinados, e ela abriu a gaveta, tinha um livro lá, ia jogar fora, ela tirou do lixo, né, e guardou. E aí ela nos mostrou o livro. A gente pediu ele em doação para o memorial, claro, ela deu para o memorial, a gente digitalizou, e agora nós temos mais um conteúdo de história para ser trabalhado, porque o livro é uma cópia de ofícios que o doutor emitia, né? Ele que foi desembargador, que foi também procurador-geral de Justiça. Até finalmente chegamos aqui em novembro de 2019. Tivemos um período curto aqui, com recesso de ano, em seguida a pandemia, mas ficamos com muita saudade nesse período de pandemia de voltar para esse ambiente, porque ele remete ao passado, né? Essas divisórias são originais do prédio, tem 40 anos, ele foi inaugurado em 81, então são quase 40 anos. Então ficou muito aconchegante, muito charmoso o memorial estar aqui. Faz muito sentido. Com o batismo do prédio como edifício carta de Curitiba, com o projeto que há de se colocar uma placa de concreto no jardim com esse nome, né, vai ficar realmente muito interessante para o Ministério Público. É só um registro de que quando nós viemos para o prédio, a FECEP tinha esvaziado e levado suas coisas embora, e alguém falou assim, olha, tira tudo que é nosso e leva. O funcionário tirou, inclusive, a placa de inauguração do prédio, porque entendeu ao pé da letra, né, a ordem. A gente, sabendo disso, fez contato com eles, o motorista trouxe para nós de novo a placa, nós levamos para a Fundação Xixo, e eles fizeram para nós a cortesia de restaurar a placa e nos fornecer os 4 pinos, e a gente instalou de novo no seu local de origem. Rapidamente, só para mostrar como que é a nossa equipe hoje, nós tivemos o Mauro, então, no início, sozinho, com estagiários, né, até a chegada da equipe em 2016, com a Ana Helena Basilemos, a Márcia e a Rênia, que é historiadora. Em 2017, em agosto, eu entrei substituindo a Ana. A Márcia foi para a SUBEDM, passou por lá e depois agora retornou. O Vitor já tinha trabalhado como estagiário do memorial e foi contratado como historiador, né, agora já tem 1 ano e meio, Vitor? 1 ano e meio. E agora nós estamos, então, numa equipe com 4 servidores, né? Além disso, nós temos 2 estagiários de pós-graduação que nos ajudam demais. Eles escrevem pra chuchu, pesquisam, encontram coisas assim nos baús aí de outras instituições. Então, mesmo na pandemia, eles têm feito muita pesquisa, o trabalho tem sido fantástico. Antes de eu ingressar no memorial, ainda na gestão da Ana, foi feita a comemoração de 125 anos do MP, quando foi lançado o selo postal, né, de comemoração de 125 anos, o livro do Dr. Rui, né, que o Dr. Giacoia mencionou, e que teve inclusive bastante participação do memorial na pesquisa para coletar as informações para o Dr. Rui preencher. A exposição do gabinete que foi montada lá no hall do primeiro andar do térreo, né, do bloco 1. Depois de lá, quando teve as reformas, a gente precisou pedir a gentileza da associação dos membros para que ficasse na sede deles essa exposição, que a gente não tinha onde pôr. E se voltasse para depósitos, nós íamos danificar os móveis, como aconteceu com os sofás. Então, acabou ficando 2 anos lá na PMP, a exposição desse gabinete da década de 60. Assim que a gente teve esse espaço aqui, a gente pôde trazer de novo. E também a entrevista com o centenário de nascimento do Dr. João Cid Macedo de Portugal, fez parte dessa comemoração dos 125 anos. De 2016 para cá, em toda a revista jurídica do MP, nós temos um espaço fixo chamado Espaço Memorial, e que nós apresentamos artigos com conteúdo da história do Ministério Público. Já publicamos, então, 10 ininterruptamente. Aqui tem só um exemplo, né, dos 30 anos da primeira eleição para Procurador-Geral, que foi uma história que a gente escreveu sobre o Dr. Lichenin Guimarães, que em 89 foi nomeado pelo governador, mas se afastou do cargo, deixou o Dr. Antero da Silveira no seu lugar para organizar a eleição, voltou com a lista sexta, né, tríplice, para o governador, e o governador nomeou ele como mais votado novamente. Então, temos a foto histórica, inclusive ele deu para nós essa foto, ela está no nosso escritório, e o legal é que a gente conseguiu identificar 100% das pessoas que aparecem na foto. Então, o Dr. Chimin veio aqui no memorial, a gente colocou um vidro em cima desse quadro e colocamos com caneta de escrever em CD em cima do vidro. Ele foi falando, ele lembrava o nome de todo mundo, faltou
Um camarada que estava do lado do Dr. Ariel Dott, depois pesquisando a gente identificou quem era, então nós temos essas informações. E aí, uma semente plantada também na gestão anterior, que é do Programa de História Oral do Ministério Público do Paraná, teve em 2016 um acordo entre MP e FEMPAR para uso do estúdio de gravação da FEMPAR. Então nessa foto nós temos inclusive aqui a Ana Helena de novo, né? Dr. Cid, Dr. Ciori, Rênia, Mauro. Alexandre, me permita uma parte, Claro. Quero aproveitar esse ensejo aí para fazer um convite oficial aqui, formal, do Dr. Ibanez Foggia, para ser entrevistado tão logo ele diga, quero tal dia. Basta marcar que nós estaremos entrevistando para rememorar os dois mandatos de procurador-geral, os mandatos de presidente da associação, de presidente da FEMPAR e a carreira toda, que é brilhante, todos sabemos. Guardamos a sua manifestação, Renato. Vamos só esperar passar. Maravilha. O programa Recurso, ele é o carro-chefe hoje do memorial, porque o que sai desse programa é muita informação, é muito rico. Cada um que passa por lá, quando convidado, muitas vezes diz, né? Mas eu não tenho tanta coisa, não, né? Eu acho que a minha história, né? Entrevista outro que começa a conversar, começa a contar, vai se dando conta da sua própria carreira, da sua própria experiência de vida. E olha para trás e vê o quanto já fez. Né? Então, processo parecido a gente passa quando a gente vai montar os slides, né? E ver o quanto a gente já fez nesses últimos anos com relação à preservação da história. Então, das entrevistas, sai material para muitos outros trabalhos, para muitas pesquisas, inclusive para os artigos que depois vão para a revista jurídica, né? Nós gravamos no estúdio profissional a música com músicos que fizeram isso para nós gratuitamente, né, também, para fazer as vinhetas de abertura e encerramento dos vídeos do Recontro. E aqui, então, em 2018, no aniversário de 127 anos do Ministério Público, nós fizemos o lançamento do programa com as primeiras 19 entrevistas que já estavam gravadas e editadas e aquele clipe que todos devem conhecer do programa Recontro com um recorte de várias entrevistas, né? E hoje nós temos, então, no canal do YouTube as entrevistas. A gente colocou essa tela, não é sem motivo. Esse aqui é a entrevista da doutora Valéria, né? Que foi o Recontro número 31 e que hoje conta com quase 5.500 visualizações. A doutora Valéria realmente é muito popular, não é para menos, né? E a gente faz o seguinte, depois de cada entrevista e da edição do vídeo, ao publicar no YouTube, a gente ainda faz a capitulação. Ao colocar o tempo e o assunto em que está sendo tratado naquele momento da entrevista, isso aqui se torna um link que a pessoa pode clicar e ir direto para aquele assunto. Então, se de repente, eu já conheço toda a história da doutora Valéria, mas eu queria ouvir melhor, né, quando ela trabalhou na Justiça Federal, eu clico aqui e vai direto para aquele momento do vídeo. Isso facilita muito e dá muito mais vontade das pessoas em assistir o vídeo, né? Além disso, nós temos o trabalho de transcrição dessas entrevistas. Então, esse é um trabalho de bastidor bem demorado, assim como é a fase anterior de preparação da entrevista, mas é de você assistir o vídeo, pausar, né, ir digitando, transcrevendo, para que nós tenhamos isso num documento pesquisável também, né? Isso aí vai nos possibilitar, em breve, a edição de livros, né, com essas entrevistas todas. Né? Isso aí é um projeto que está aí no forno, né, que nós vamos, quem sabe, tocar logo adiante aí. Maravilha, exatamente. Inclusive, semana passada nós gravamos a entrevista de número 50. A doutora Valéria entrevistou a doutora Isabel Cláudia Guerreiro. Então, o vídeo está em fase de edição pela FEMPAR. Assim que a gente vai publicar o vídeo também. E aí, a doutora Valéria, que quando foi entrevistada ano passado, né, recebeu o convite do Dr. Ciori para também se tornar entrevistadora, para poder dinamizar, né, as entrevistas, se demonstrou uma verdadeira embaixadora do memorial, como a gente disse, porque até antes da doutora Valéria ser entrevistada, nós tínhamos 80 inscritos no canal. Hoje nós temos 430, mais ou menos. Tudo fruto da publicidade que a doutora faz. Então, a visibilidade é outra e a participação dela é outra para as notícias, para os artigos, né? Nós somos muito gratos porque sem ela a gente não teria braço para tudo isso. Hoje, então, nós temos no YouTube 124 vídeos. Então, além das 49 do Recontro, nós temos aquelas entrevistas antigas, por exemplo, do Dr. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, 1991, que é a primeira que nós temos gravada, e de solenidades como a posse de ambos os PGJs, né?
Dr. Jacóia e Dr. Ivonei. Mais de 32 mil visualizações, num total de 5.000 horas de exibição. E curioso, eu vi ontem que a entrevista da doutora Valéria tem uma amplitude muito grande de visualizações. Agora, em tempo de exibição, o pessoal está assistindo muito a entrevista do Dr. Ney Roberto Zamorese, né? Não sei porquê, não sei se em função da atividade dele, né, pesquisa que os internautas fazem, mas, enfim, é uma coisa para a gente pesquisar e entender por que isso acontece, para ver onde está o interesse das pessoas, né? Assim como nas buscas agora que o pessoal faz de Ministério Público do Paraná no Google, por exemplo, no YouTube, dentro dos resultados já aparece, entre os primeiros, a página do Memorial, né, o canal do YouTube do Memorial, porque está tendo uma movimentação maior, né? Só para mostrar, nós tínhamos um site antes, a página inteira do Ministério Público foi alterada, e quando foi alterada, nós aproveitamos na nossa página para fazer uma revisão de todo o conteúdo. Então essa aqui era a aparência da página anterior, né? E hoje essa é a aparência atual. Todos os menus, o conteúdo, artigos do Dr. Rui, que a gente inseriu imagens, né, que ele próprio desenha, e por aí vai. Fizemos também a modernização da galeria virtual de procuradores gerais de justiça, modificando essas plaquetinhas, dando um visual mais leve, né, para elas, e aproveitamos para fazer a revisão de todas as biografias. E esse trabalho foi um trabalho longo. Quem me ajudou mais nesse trabalho foi o estagiário Cristiano, na época que ele era voluntário. Naquele período de 3 meses que a gente ficou no bloco 4, a gente destrinchou todas as biografias e, inclusive, identificamos fotografias equivocadas, né, procuradores gerais antigos, e um procurador que estava fora da galeria, o Dr. Arthur Heráclito Gomes, que quando a comarca de Jacarezinho o município foi levado à comarca, ele foi o primeiro juiz na época, né? Jacarezinho, que é a terra da minha namorada, que foi aluna, inclusive, do Dr. Gilberto Jacóia e da doutora Sami. Então, esse tipo de trabalho ele não aparece, né? A gente não tem como quantificar muito e demonstrar para os conselheiros o quanto de horas demorou, o quanto de pesquisa demorou. Mas a quantidade de acesso que a gente fez na Biblioteca Nacional Digital para conseguir os jornais da época, para confirmar informações que nós não tínhamos nem decreto, nem registro no MP, né? O sistema Jurai não vai abranger essa época, e as fichas funcionais antigas digitalizadas também não. Então a gente precisou fazer uma pesquisa bem extensa para chegar nessas informações. Além disso, nós temos as páginas de artigos e memórias e uma separada de causos e narrativas, né, só para separar um pouco os conteúdos, né? O Dr. Rui Cavalim continua nos mandando conteúdo para publicação praticamente todo mês. Então, média de 1 por mês, o Dr. Rui manda para nós um texto, a gente dá uma olhada, insere as imagens que ele desenha, publicamos no site, e esses textos têm bastante acesso, nós temos as estatísticas no site. Ano passado começamos a fazer, ano passado não, foi em 2018 já, visitas guiadas em parceria com a escola superior, de alunos tanto do nível fundamental e médio, quanto de graduação, principalmente em Direito, para conhecer o Ministério Público. E aí o Memorial faz uma inserção nessa visita para explicar sobre a história do Ministério Público e levá-los a percorrer alguns prédios aqui do Centro Cívico. Então, naturalmente, a gente passa pela galeria de procuradores na sala de atos, eventualmente vamos até o plenário, só para que, dependendo do tamanho da turma, né, conheçam como é o plenário, o túnel que todo mundo adora, os alunos adoram passar por esse túnel, tiram foto para chuva, postam na internet, marcam no Ministério Público. Então a gente fotografa e depois a gente compartilha essas fotos com eles também. Aqui nós temos a ocasião, ano passado, que o Dr. Jacóia fez uma palestra, uma conversa com as crianças, né, que vieram, por iniciativa de uma promotora de justiça, de uma escola carente, essas crianças. Doutora Laís. E esse garoto, o senhor lembra da declamação da poesia que ele fez? Fantástico. Lindo. Menino, para declamar poesia, assim, muito fora da média, assim, né? Foi fantástico. E eles presentearam o Dr. Jacóia com um buquê de flores. Além disso, nós somos procurados, na medida em que as pessoas descobrem que o memorial do Ministério Público existe, para diversos fins, né? A ouvidoria recebe uma informação, por exemplo, aconteceu isso esse ano, o
perguntando quantas são as homenagens que o Ministério Público tem? Quem já foi homenageado pelo Ministério Público, tanto empresa quanto pessoa física? Ah, não sei. Nós temos aqui algumas informações. Então, putz, será que o memorial tem? O processo vem para cá. E a gente sai buscando, alimenta as informações, devolve para a ouvidoria, eles informam o cidadão. Além disso, nós tivemos, por exemplo, a visita desse camarada aqui, que veio lá do Nordeste em busca de informações para comprovar o parentesco com o avô ou bisavô dele, que foi promotor de justiça no MP. Então a gente conseguiu mostrar para ele que sim, ele tinha sido promotor na comarca, que ele tinha essa informação, e tendo essa informação, ele pôde dar sequência na busca que ele fazia, acredito que para tirar uma cidadania, alguma coisa assim. O doutor Peter Rudi Lapesach é um pesquisador de Ponta Grossa, ele está escrevendo um livro sobre todas as autoridades que passaram por Ponta Grossa, tanto no Tribunal de Justiça quanto no Ministério Público, e ele nos ajuda porque ele descobre informações que nós não temos, de promotores de justiça que por lá passaram. E aí ele nos fornece informações biográficas das pessoas e nós fornecemos para ele informações para complementar as que ele não tem. Então a gente fala bastante com ele, está sempre em contato conosco. E aqui no meio nós temos o servidor Paulo Colasso, da Procuradoria-Geral do Estado. Ele veio aqui faz algumas semanas, logo depois que a gente voltou ao trabalho presencial, porque a Procuradoria quer instituir um memorial, e o que ele falou para nós é: o nosso sonho de consumo é ser que nem vocês. A gente achou isso o máximo, porque a gente não pensa dessa forma, a gente não tinha feito uma comparação assim ainda, né? Porque a gente acha que a gente está ainda tão engatinhando, porque a gente se compara com o Museu da Justiça, que a gente não percebe o quanto já foi caminhado até agora. Então, nós nessa ocasião recebemos alguns livros em doação e tiramos essa fotografia também para registrar a visita. Com a nossa chegada do scanner planetário, no começo do ano, em fevereiro, a gente pôde começar a manusear alguns livros antigos que nós temos no memorial, que a gente vai ficar mexendo muito neles quando a gente quer uma informação. Então, se a gente puder digitalizar, a partir de então a gente manipula o arquivo digital e ele está lá preservado. Então, nós fizemos isso com o livro de assentamento de promotores, que esse aqui é o termo de abertura, né, de 1975, e com o relatório de 1912 do Procurador-Geral ao Presidente do Estado, que nessa época dava um relatório completo com todos os pareceres que o Ministério Público expediu. Então, hoje é impossível fazer algo assim, mas esse relatório tem todos os pareceres que foram feitos. E os promotores das comarcas apresentam ainda um mapa de feitos, né? Com os pareceres, com os tipos de ação em cada processo, e acredito que ações extrajudiciais também. Em 2018, nós tivemos a encomenda de fazer a galeria de procuradores de justiça, né, de procuradores, que são hoje 108. Só que o prazo foi assim, vamos já. Nós não tínhamos as informações. Como eu falei, nós não temos no sistema a relação de todos os procuradores que por aqui passaram. Então a gente precisou primeiro pesquisar na história para descobrir quem foi o primeiro procurador e de lá para cá vir preenchendo os espaços vazios, né? Um deles eu preenchi com o Dr. Rui Cavalho Pinto por conta de uma cerimônia de posse na Academia Paraense de Letras. Eu fui à noite acompanhar o doutor num evento para a posse de um novo membro e lá estava o presidente da OAB, que era filho de um procurador de justiça. Quando ele mencionou o pai na palestra dele, na fala dele, eu, caramba, a gente não tem esse nome. Anotamos o nome, voltamos para cá, quase que ele ia ficar de fora da galeria. Mas isso não é uma culpa do memorial, isso é um problema de um quebra-cabeças com peças faltando, que nosso trabalho é justamente ir, né, aprimorando. Então, por exemplo, o fato de ter faltado um procurador-geral na galeria, né, estamos passíveis desses erros daqui para frente ainda. Mas quanto mais a gente trabalhar e pesquisar, mais juntar informações com outros órgãos, mais a gente consegue preencher. Então nós tiramos fotografias aqui dos procuradores de justiça com auxílio da assessoria de comunicação, na época que a Maria Amélia e o Christian Gata nos ajudaram principalmente com esse trabalho. Digitalizamos as fotografias que nós já tínhamos de procuradores, principalmente os já aposentados, e o doutor Ciori fez esse texto com tributo à Carta de Curitiba. Então foi estampado, né, lá na sala de atos essa galeria, com algumas fotografias faltando que a gente não teve tempo de conseguir, algumas inclusive de colegas da ativa, mas que não conseguimos fotografá-los naquelas ocasiões, e outros de familiares que a gente foi contatar pelo Facebook, pelo Instagram,
né, para conseguir, o senhor, mesmo sobrenome, é parente e tal, teria uma fotografia, elas foram chegando depois, nós colecionamos essas fotografias e encaminhamos para a assessoria de comunicação. Assim que elas forem tratadas, a galeria vai ser preenchida, é só fazer uma impressão, né, no mesmo material e colar por cima dos espaços que já existem para cada um desses procuradores. Mais recentemente, a Galeria de Procuradores Gerais de Justiça também foi feita na versão física. Essa galeria está no foyer que antecede ali o auditório, né, do bloco 2. Então, já tem até aqui o quadrinho com a fotografia do Dr. Ivonês Foggia, né? E futuramente a do Dr. Gilberto Jacói vai ser atualizada apenas com o acréscimo da gestão, né? Porque na galeria virtual... A foto dele também, ali, da cabelita. A gente deu a oportunidade para os procuradores, se queriam atualizar a foto ou não, o Dr. Jacói pediu para a gente manter a foto, né? Mas de qualquer forma, a galeria ficou muito bonita. Ainda não conseguimos identificar a fotografia do primeiro Procurador-Geral de Justiça, que é o Bento Fernandes de Barros. O Dr. Rui tinha feito um trabalho extenso de pesquisa a respeito, viajou, perguntou lá em Fortaleza, né? A respeito dele e tudo mais, só que a fotografia que nós conseguimos não dava para confirmar com certeza que era dele. Numa pesquisa posterior, como a gente vai ficando com todas essas imagens e nomes na cabeça, se eu estou andando lá no Clube Curitibano, tem uma galeria de ex-presidentes, eu vejo uma fotografia, eu já conheço o rosto. Então, vendo o rosto de um desses procuradores aqui, eu vi que era a mesma fotografia atribuída a ele, mas versões diferentes da foto, que foi que o Dr. Senhor me passou essa semana, perguntando se... O nosso corregedor, o Dr. Moacir, me ligou essa semana dizendo, olha, eu achei um blog aí, um cidadão lá do Ceará que escreveu que o procurador, o parente dele, foi procurador-geral aqui no Paraná. Foi o primeiro e ele mandou uma foto, tem no blog uma foto. Mas chegou-se à conclusão que aquela foto não é autêntica, não é do cidadão. Não é ele. A gente fez contato com o Museu do Tribunal de Justiça, com o historiador Eu queria... Wolf. O senhor tem aquela história da foto, né? Não, eu queria esclarecer que essa fotografia, esse trabalho do Bento Fernandes Barros, não é um trabalho, não foi... Uma ocasião me indagaram se eu tinha desenhado o Bento, fui eu que concebi o Bento. Eu obtive aquela fotografia de um parente do Bento, que foi o primeiro procurador-geral geral da Justiça, o primeiro deles. Então, como ele tinha uma aproximação, ele era do Ceará e de Sobral, e como era de Sobral e Ceará, ele tinha uma data de nascimento que mais ou menos correspondia cerca de 10 anos, que eu me lembro, era aproximadamente 10 anos mais novo, e como ele apareceu muito uma cara de cearense mesmo, eu achei por semelhança que podia servir perfeitamente para ser um representante do Bento. E quando eu estive em Fortaleza, na ocasião, então, eu fui lá na Procuradoria-Geral, falar com o Procurador-Geral, para tomar informações sobre quem é Bento Fernandes de Barros, se é nascido em Sobral, e tinha parentesco com esse que eu usei a fisionomia para servir de modelo do Procurador-Geral. E eu estive lá na Procuradoria, foi essa ocasião que ele chegou, não, temos aqui o retrato. Eu digo, não, eu já tinha criado a história do Bento, já tinha criado a imagem do Bento. Aí eu fiquei satisfeito, não, só tem mesmo a imagem aí. Não, eu tenho aqui comigo, aí eu vou receber do Procurador-Geral do Ceará o retrato do Bento Fernandes de Barros. Para mim era uma grande satisfação. Aí ele trouxe lá, quando eu olhei, disse, não, isso aqui é meu, quem criou isso aqui fui eu. Essa é a tal história. Então, alguém me perguntou, e daí, você que concebeu a ideia do Bento? Não, eu copiei a ideia do Supremo Tribunal Federal. Quando foi criado o Supremo Tribunal na República, quando o estágio da monarquia para a República, então foi o primeiro procurador-geral, essa figura que está lá. É um exemplar, um modelo, um homem destacado, é um homem de Ceará, é um homem de Sobral, é um homem que tem o sobrenome do Bento Fernandes de Barros também. Tem um dos sobrenomes do Bento. Por isso, o que me levou a adotá-lo como Bento Fernandes de Barros.
que não é na verdade. Sim. É, tá bom. Então, hoje em dia essas situações podem acontecer com mais frequência em razão da internet, né? Joga lá o nome de um sujeito, encontra várias imagens, opa, site do Ministério Público, né? Então pega de lá a foto e coloca. Então, para evitar qualquer coisa, a gente resolveu tirar a foto, porque a hora que a gente identificar, porque a gente vai continuar cavando, né? A gente tem a esperança que a gente vai conseguir. O Tribunal de Justiça também não tem foto do primeiro desembargador, né, que foi presidente. Então, curioso. Tenho medo que essa polêmica se instale novamente, quando tirarem a foto do Dr. Jacói agora, sem bigode e seu pequenininho. Essa foto não é verdadeira. Mas então, seguindo adiante, quando nós viemos para cá no final do ano, então nós fizemos rapidamente uma exposição, que está ali embaixo ainda, com as fotografias do evento que o Dr. Senhor mencionou mais cedo, do primeiro encontro nacional, né, realizado aqui, de onde saiu a Carta de Curitiba. Então nós temos ali a edição do Jornal da Gazeta do Povo anunciando a inauguração do prédio e a Carta de Curitiba, uma réplica aqui ao lado, né. As fotografias, nós colocamos aqui aquele QR Code para a pessoa bater o celular também, vai direto para o site, tem mais informação, para facilitar o consumo. E interessante, o Dr. Bruno Sérgio Galati... Me permita, só antes que eu esqueça. Eu mencionei aqui o trabalho que o Dr. André quer fazer lá na Conamp, e ele pediu que essas fotos sejam digitalizadas, encaminhadas para ele mandar para a Conamp. Perfeito, já temos. Já temos. Está fácil mandar. O Dr. Bruno Sérgio Galati, quando acho que da entrevista no programa Reconto, talvez depois, aí no bastidor, a gente conversando, em algum momento a gente conversou sobre esse prédio aqui. E ele falou assim, aquele prédio lá e tal. Quando eu vim para Curitiba para fazer a prova do Ministério Público, eu nunca tinha estado em Curitiba antes. Eu procurei um lugar para ficar, eles me hospedaram lá. Então aqui era o sindicato, ele ficou naqueles alojamentos que tem lá embaixo. Então onde hoje é a Copa, lá no térreo, né, abaixo do nível do memorial, tinha camas e um monte de, como se fosse um hotel de passagem, alguma coisa assim, para os comerciários, e o Dr. Bruno Galati ficou aqui. Então quando ele veio visitar o prédio, a gente levou ele de volta lá embaixo, aquela nostalgia, né? Então o prédio realmente faz parte da história do Ministério Público lá no Legal. Ano passado nós também fizemos um trabalho de pesquisa sobre a história do promotor de justiça Francisco Bezerra Cavalcante, ele que entrou no Ministério Público em 86, morreu em 89. Coincidentemente, ele morreu na data de aniversário do Ministério Público. O Ministério Público foi criado em 15 de junho de 1891, pelo decreto do presidente na época. Então, nós resolvemos fazer uma homenagem, para não deixar passar em branco os 30 anos da morte do promotor. Aqui é uma foto com o delegado Ricardo Kepp de Noronha, que foi o responsável pela investigação criminal já no início. A arma, né, nós pegamos no processo a fotografia da Colt 45. Fomos à Ortigueira, buscamos os 15 volumes do processo, trouxemos para Curitiba, digitalizando de ponta a ponta, para poder devolver o processo e daí ficar pesquisando no arquivo digital. E foi muito bom de ter feito isso, porque depois o Dr. Rafael Moura, do Cálculo de Direitos Humanos, nos pediu, e ele não precisou ter um trabalho de fazer, a gente pegou todo aquele material e mandou para ele, para que ele pudesse continuar nas etapas de discussão desse caso na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Que está sendo cobrado aqui no Brasil, né? Ó, Brasil, aconteceu um caso assim e o processo prescreveu, não foi solucionado, né? Então, não sei como funciona, se tem um tipo de censura, alguma coisa assim, mas o processo está rodando. Então, nós pesquisamos todo o processo. Aqui é um rabiscado, né, que o Vitor fez para tentar... Nos filmes a gente vê o pessoal fazendo aquelas linhas vermelhas de barbante, ligando uma coisa a outra e tal. Para a gente conseguir entender a conexão de todas as pessoas, no caso, o Vitor criou esse mapa que nos ajudou a lembrar das pessoas, né? Das testemunhas, dos envolvidos, dos promotores que trabalharam no caso. Aqui tem um jornal com o Chemin, Luiz Chemin Guimarães, dizendo, né, endossa as palavras do delegado, mataram o promotor. Porque na época foi anunciado como um acidente, e aí depois o delegado investigando falou, olha, esse cenário aqui não está de acidente, porque a arma tem uma trava de empunhadura. Ela tem, para disparar tem que estar empunhada, ela caindo no chão ela não vai disparar. Enfim, e aí seguiu a investigação. Mas para nós o importante é isso aqui. Na época, a dona Miyoko, japonesa, não tinha vínculos aqui na
região que pudessem, né, suportá-la nessa dor e tudo mais. De repente o marido morreu, ficou com 2 filhos pequenos, aquele trauma na família, as crianças crescendo sem o pai. Então a gente queria fazer uma homenagem, mas que levasse um pouco de calor a essa família, né? E nós apresentamos então a homenagem na reunião do Colégio de Procuradores, ano passado, perto da idade, né, dos 30 anos de morte, e publicamos um artigo no site. Além disso, o Memorial do Ministério Público do Paraná levou a sua experiência, né, o seu trabalho com o programa Reconto para 2 encontros nacionais de memoriais do Ministério Público e para um outro evento aqui em Curitiba que eu vou falar depois. Esse aqui foi um encontro que nós realizamos ano passado no Macapá, no Amapá. O Dr. Signori e o Vitor foram juntos. Nós fizemos uma exposição. O método que nós utilizamos para fazer o programa História Oral foi muito elogiado. É uma construção que a gente vai lapidando, mas para quem está começando um memorial, todos têm um sonho de fazer programa História Oral, não sabem como começar. E nós fornecemos para os colegas toda a documentação, inclusive de fluxograma, passo a passo. Primeiro tem que ter isso, depois tem que montar um dossiê do entrevistado, treinar, o ambiente tem que ser assim, tal, e por aí vai. Doutor Signori, a respeito do Encontro Nacional e sua sede. O Paraná tem sido um estado, nos últimos 3 eventos nacionais, ao menos, a sediar em Curitiba um Encontro Nacional de Memoriais, que eu me referi, que fazem parte de várias instituições do Ministério Público, em todas as suas instâncias, e Poder Judiciário também. E esses locais são definidos nos eventos. Ao final de cada evento são definidos 2 novos estados para os 2 próximos anos. No último, que foi lá em Macapá, no tempo que tinha luz ainda lá naquela região, nós fomos novamente instados a colocar a candidatura e o fizemos, né? Mas aí o Rio de Janeiro manifestou-se no sentido de que eles tinham já uma espécie de um acordo para fazer lá e tal, então foram eleitos Goiânia e o Rio de Janeiro. Nós abrimos mão da nossa candidatura para o Rio de Janeiro e ficamos na fila para que sejamos o 3º próximo estado para sediar então o Encontro de Memoriais. Então, este ano seria em Goiânia, foi suspenso em virtude da pandemia, então esse foi transferido para o ano que vem. Depois Rio de Janeiro e na sequência o Paraná. Então, uma das atribuições que nós teremos aqui no Conselho Curador será a definição, obviamente, da possibilidade de nós levarmos a nossa candidatura adiante, porque essa perspectiva é de o 3º ano, né? Obviamente, nós vamos ter que conversar, então, com o Procurador-Geral, com a presidência da associação. Não é um grande evento, é um encontro aí que reúne 40, 50 pessoas, né, do Brasil todo, e são 2, 3 dias, mas, enfim, é sempre um trabalho, né, um custo, um trabalho, enfim, mas que traz bastante, um retrospecto muito positivo para os estados, para as cidades que eu cedia, né? Uma cobertura nacional, imprensa, tudo, enfim, isso aí é repercutido em todos os estados. Então, nós vamos levar, obviamente, ao ilustríssimo Procurador-Geral esta perspectiva nossa aí para levarmos no próximo encontro. Então, estão aguardando a nossa definição no próximo encontro, que deve ser em Goiânia em 21. Ainda não foi marcado data, normalmente é lá por agosto, setembro, mais ou menos nessa época. Com certeza. Se tivermos já o aval no sentido de que possamos, pelo menos, conversar sobre isso e fazer já um planejamento, né, de como seria, de custo, essa coisa toda, nós já podemos até anunciar nos sites aí que reúnem, que congregam essas entidades, a possibilidade de nós sediarmos. O Paraná é muito querido muito buscado, na verdade, para sediar esses eventos,
em função, obviamente, do histórico que nós temos de organização, de belezas naturais da cidade e tal. E nós aqui somos a rota de museus, né? Nós estamos na rota dos museus, exatamente em frente ao MUM aí. E, enfim, essa comunidade de historiadores e de museólogos, enfim, ela dá muita atenção para isso. E Curitiba é uma cidade que tem inúmeros museus, o Museu Judaico, né, que nós temos aqui, que chama a atenção, e outros tantos, o Museu Paranaense. Aliás, eu queria referir, nós fizemos uma visita, não sei se está aí no teu, ao Museu Paranaense, e a nossa equipe aqui, com os conselheiros, o Cid, na época também foi, fizemos a visita ao Museu Paranaense e levamos lá a notícia da existência do Memorial do Ministério Público. Fomos muito bem recebidos pela diretora e por altos funcionários lá, e se propuseram, na verdade, se ofereceram para firmar um convênio conosco, no sentido de disponibilizar para o Ministério Público qualquer tipo de peça que não seja peças inamovíveis de lá. Eles têm um acervo extraordinário, eles têm lá um porão com milhares ou milhões de peças estocadas, que são peças de reposição do museu, né? E eles então colocaram à disposição qualquer dessas peças para que possam servir para o nosso memorial, né? A título provisório, até definitivo, coisas que interessem para nós lá. Tem muita coisa interessante que tem a ver com a nossa história aqui, desde equipamentos, mobiliários, enfim, documentos, uma porção de coisas. Então esse também é um convênio que vamos levar o Procurador-Geral para firmar em breve. Sérgio, eu tenho um compromisso seguinte, eu preciso sair, mas eu queria registrar só a minha alegria de vivenciar esse momento. Eu acho que eu queria fazer o registro desse momento e da minha alegria de poder participar dele, enfim, junto com o meu dileto irmão, amigo Dr. Gilberto Jacóia, da mesma forma meu irmão e amigo Sérgio Senhor, e todos vocês que já foram nominados, que estão aqui, sabem da importância de cada um na vida da nossa instituição. Eu queria apenas deixar registrado essa minha alegria e parabenizá-los pelo trabalho maravilhoso que fazem, e fazem muito bem. Eu vejo a Valéria de madrugada, eu falei, de quem que é essa foto? Que está do lado direito. Acho muito legal isso, as pessoas comprometidas com o trabalho, que é importante, né? É importantíssimo. Afinal de contas, o nosso futuro, ele só se solidifica se nós tivermos uma história verdadeira, consolidada. Então é importante. Apesar de, como disse o Dr. Gilberto Jacóia, de que a história ela não é só ela é subjetiva, né? Ela está na alma, né? Mas ela se consolida materialmente com as questões físicas, né? E aí eu registro a aquisição desse prédio. Quando nós vimos que esse prédio estava para ser alugado, eu falei com você, vamos comprar, enfim, fizemos foi um processo longo para podermos adquirir esse imóvel, não foi simples, mas nós sabíamos que ele era importante nessa perspectiva, e alguns passos não foram dados em função da pandemia. Eu queria deixar isso registrado para que a gente pensasse nesses passos. Por exemplo, a aquisição desse imóvel, que ficou denominado Carta de Curitiba, e por uma razão já dita, ela foi registrada na abertura do Congresso Nacional do Ministério Público em Goiânia, né? O Procurador-Geral falou da alegria para o Ministério Público brasileiro da aquisição do imóvel onde se escreveu a Carta de Curitiba. E neste evento, por sugestão do Aquiles Siquara, nós tínhamos combinado que nós inauguraríamos esse prédio trazendo aquelas pessoas que ainda vivas estão, que fizeram parte daquele momento histórico, e nós faríamos aqui uma inauguração no período aí, lá pelo mês de março, abril desse ano.
quando, na verdade, a pandemia acabou nos atrapalhando. Então, havia um pensamento de que nós traríamos o Aquiles, enfim, as pessoas que participaram daquele momento, para fazermos a inauguração do prédio Carta de Curitiba, porque, como bem dito pelo Sérgio, esse prédio é um prédio que tem valor nacional, não é algo só do Estado, é algo que interessa ao Ministério Público brasileiro como um todo. Eu tinha combinado, e também isso não deu certo, por força da pandemia, eu tinha combinado com o Procurador-Geral de São Paulo, que mudou também agora, que era o Ismânio, que nós traríamos a Carta de Curitiba, que está no prédio do Ministério Público de São Paulo. Original, né? A original. Nós tínhamos combinado que faríamos uma cópia para deixar lá e traríamos a original para cá. Deixaríamos aqui na sede, de onde ela foi escrita. Esse era o acordado. Mas daí, em função da pandemia, isso não foi possível se concretizar. O Ismânio, enfim, a gente passou a não se encontrar, não conversar mais. E agora mudou, o Procurador-Geral não é mais Ismânio, é o Sarubo, né? E, então, isso é uma coisa muito delicada, muito sensível, porque, claro que não vai ser tão simples assim, vai ter que combinar com o Procurador-Geral, ter uma boa relação com ele, e, enfim, outras pessoas que estão por próximas talvez não concordem, enfim, isso é um trabalho muito sensível que eu estou já diplomático, né? Isso é uma coisa muito diplomática. Eu tinha acertado isso com o Ismânio, mas acabou não dando certo. Eu queria deixar isso registrado para dizer que a gente tinha imaginado outros passos, além de onde a gente foi. Mas, de qualquer forma, eu volto a dizer da minha alegria, da minha satisfação em poder participar deste evento e ver e perceber o quanto que isso está sendo importante para a nossa história, enfim, e certamente está se consolidando um trabalho muito bem feito, que vem sendo elaborado há muitos e muitos anos, e com a participação de vocês, do Ciro, do Sérgio, da Valéria, enfim, de todas as pessoas que participam desse memorial. Eu queria deixar registrado esse meu momento de alegria e de satisfação de poder participar desse momento. E parabenizá-los mais uma vez, vocês estão realmente muito